amigo, por ter desvendado o dom de saber de onde vim, porque estou aqui, para onde vou, como ser feliz, como encontrar Jesus. Com seu trabalho, hoje temos o Consolador, que nos trouxe o Cristo, Rede vivo, e a nossa fé hoje é raciocinada, não há mais nada o que temer, apenas caminhar. A sua luz vai brilhar na terra, porque a verdade encerra, e assim digo Kardec, obrigado pelo Espiritismo, por ter renunciado, pelo Espiritismo e a vida dedicado ao Espiritismo. A sua luz vai brilhar na terra, porque a verdade encerra, e assim digo Kardec, obrigado pelo Espiritismo, por ter renunciado, pelo Espiritismo e a vida dedicado ao Espiritismo. Ao Espiritismo. Boa noite, queridos amigos. Sejam todos bem-vindos ao canal Amigos do Nepom. Estamos aqui na última terça-feira do mês de outubro para dar continuidade ao nosso estudo de O Livro dos Médiuns. A terça-feira na nossa casa é o dia do estudo, mas na última terça-feira do mês, todas as turmas se reúnem no salão doutrinário, trazem seus convidados, porque também é aberto ao público, a nossa palestra, que a gente chama de uma palestra-aula, onde nós nos confraternizamos e estudamos juntos. Então, nesse período, estamos estudando a cada última terça-feira do mês o Livro dos Médiuns. E hoje chegamos no capítulo 30, que fala do regulamento da Sociedade Espírita, Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, fundada por Allan Kardec em 1º de abril de 1858. Então, estamos felizes por estar aqui com todos os nossos estudantes aí acompanhando, nós também estudantes de nossa casa. Vamos fazer a nossa prece para começar a nosso bate-papo. E aqui do meu lado está nossa querida Norma, que agora vai saudar vocês e fazer a nossa prece, certo? Boa noite a todos. Mais uma vez um prazer estar fazendo parte aqui desse momento, né? Que possamos aproveitar e fazer as nossas reflexões. Aqueles que queiram também podem, através do chat, fazer alguns comentários. E a gente vai aqui somando os nossos conhecimentos
e juntos estaremos mais fortes, né? O objetivo é esse, a homogeneização, tá? Então vamos fazer a nossa prece. Sempre iniciando, agradecendo ao nosso Pai Maior por todas as oportunidades vivenciadas aqui nessa experiência material, cada um de nós, né? Agradecer ao Mestre Jesus por todos os exemplos e ensinamentos deixados para a humanidade, modificando assim o psiquismo de cada um, como espíritos que somos, né? Quizá estivemos lá naquele momento. Obrigada aos espíritos amigos pela orientação, pelo acolhimento, por todo o amparo e apoio disponibilizado a todos nós, em especial neste momento, lembrando, elevando os nossos pensamentos, a nossa casa, o NEPOM, possamos aproveitar este momento e sentirmos bem pertinhos um do outro, né? Sentindo aquele calor humano, mas é um calor de energias, de vibrações, então que possamos vibrar na mesma faixa nesse momento. Então agradecemos esses amigos abnegados, amorosos, que nunca nos abandonam. Que a paz e o amor possa estar sempre presente entre nós e nos nossos corações. Que assim seja. Que assim seja. E aí, então, eu vou aproveitar, agora vou dar o início, o pontapé inicial, e pedir que todos façam a retrospectiva, né, do que ocorreu naquela época. Lá em 1855, quando Kardec teve o primeiro contato com os fenômenos, né, das mesas girantes, tá? E nesse momento de posse dos cadernos, que os amigos deles catalogaram, tá? Ele, aproveitando, estudando esse material, começa a fazer a pergunta aos espíritos, codificando assim a doutrina espírita, lançando o Livro dos Espíritos em 1857. E Kardec sentiu a necessidade de divulgar essa doutrina, né, de multiplicar esse conhecimento, e utilizou de muitos meios de comunicação. Eis que surge aí a Revista Espírita, em 1858, certo? Então, houve, assim, uma organização maravilhosa, não só quando a gente fala da invasão organizada, tá? Mas é uma organização de toda a estruturação da doutrina espírita no planeta. Então, após a Revista Espírita, em janeiro de 1858, logo após 3 meses, né, digamos assim, eis que Kardec cria a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né, em abril de 1858. E ele deixa claro que seria ali uma das suas prioridades. Olha que maravilha, né? Não, minha amiga? Olha como a equipe espiritual trabalhou com esse instrumento maravilhoso que foi Kardec. Com certeza, a gente vê um planejamento, né, uma organização em tudo isso. E como nada aqui no planeta ainda se dá facilmente, e os passos que Norma falou aí foram passos importantíssimos para que a doutrina espírita se fincasse no planeta Terra, né? Eu descobri aqui uns trechinhos do próprio Allan Kardec falando de algumas dificuldades na fundação da sociedade, né, da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Aí eu vou pedir permissão aqui para a gente compartilhar alguns poucos slides com a fala dele mesmo, para que a gente seja fiel, certo? Um minutinho só. Então, esse trecho, pequeno trecho, está em Obras Póstumas. Kardec está registrando, né, a fundação da Sociedade Espírita. E o último parágrafo
ele diz assim: formada a princípio de elementos pouco homogêneos e de pessoas de boa vontade, que eram aceitas com facilidade um tanto excessiva, a sociedade se viu sujeita a muitas vicissitudes, que não foram dos menores percalços da minha tarefa. Aí já chama a atenção, né, que Kardec está nos falando de que o acesso era muito fácil e não havia uma homogeneidade de interesses. Eu estou chamando a atenção disso aí para que na hora do regulamento a gente entenda o porquê, né, como ele chegou àqueles critérios, aquelas normas, como diz o nosso amigo Lorenzo, né? Siga as normas. Então, passando aqui esse trechinho de obras póstumas, nós vamos encontrar na Revista Espírita, de 1862. Tem um registro lá de um discurso de Allan Kardec no ano social, né, no início do ano social da Sociedade Espírita, que era todo o 1º de abril. Então, eu peguei um trecho que nos reforça essa ideia. Ele diz assim, aí é Kardec falando: vós vos lembrais, senhores, que a sociedade teve as suas vicissitudes. Havia em seu seio elementos de dissolução vindos da época em que se recrutava gente muito facilmente, e sua existência chegou, em certo momento, a estar comprometida. Naquele momento, eu duvidei de sua utilidade real, não como simples reunião, mas como sociedade constituída. Reforçando aí as vicissitudes que advinham justamente da não homogeneidade, né, dos elementos que constituíam a sociedade, chegando Kardec até a duvidar, nas próprias palavras dele, se realmente seria útil a existência da sociedade. Ele vai continuar. Fatigado por essas perplexidades, eu estava resolvido a retirar-me. Esperava que, uma vez livre dos entraves semeados em meu caminho, trabalharia melhor na grande obra empreendida. Fui dissuadido de fazê-lo por numerosas comunicações espontâneas que me foram dadas de vários pontos. Entre outras, há uma cuja substância me parece útil vos dar a conhecer, porque os acontecimentos justificaram as previsões. Ela está assim concebida. Então, Kardec vai botar aqui um trecho de uma das mensagens que chegou até ele, né, falando dessa vontade dele, dessa dúvida de se a sociedade era realmente útil e do desejo dele de sair, né, de continuar o trabalho de outra forma. E aí a espiritualidade diz a ele: a sociedade formada por nós com o teu concurso é necessária. Chama logo a atenção aí esse formada por nós, porque a gente vê a origem do centro espírita. Embora Kardec estivesse aqui, reencarnado, fundando a Sociedade Espírita Parisiense, a fundação, a formação não era dele. Era da equipe espiritual. Já existia. Exatamente, da equipe espiritual com o concurso dele, né? Existia um compromisso, né, assumido já no plano espiritual, né? Se não fosse, por exemplo, se não fosse Kardec, seria outro, mas aconteceria. Exatamente, porque o trabalho não é dos encarnados, né? A doutrina é dos espíritos. A casa espírita é dos espíritos. Nós participamos, nós trabalhamos, nós damos o nosso concurso, mas a diretriz maior é lá em cima. Lá em cima, lá embaixo, não existe em cima e embaixo no universo, Não é só existe. maneira de falar, mas é da espiritualidade superior, né? Aí continua: queremos que subsista e subsistirá. Então, estou falando da sociedade espírita, ou seja, do centro espírita, que hoje, né, é o centro espírita. Queremos que subsista e subsistirá, malgrado a má vontade de alguns, como tu reconhecerás mais tarde. Então, existia a má vontade, como Kardec já havia relatado as vicissitudes, né? Isso. Quando existe um mal, não se cura sem crise. Então, quer dizer, Kardec estava passando justamente aquele momento de crise, né? Mas é para curar o mal. Isso.
Assim é do pequeno ao grande, no indivíduo como nas sociedades como nos povos como será na humanidade. Ainda a espiritualidade continuando. Nossa sociedade, dizemos, é necessária. Aí lembra aqui que Kardec colocou lá a dúvida, né? Se seria realmente útil à sociedade. Então, eles já responderam aqui, é necessária. Quando deixar de ser, sob a forma atual, transformar-se-á como todas as coisas. Quanto a ti, não podes, não deves retirar-te. Contudo, não pretendemos acorrentar o teu livre-arbítrio. Apenas dizemos que a tua retirada seria um erro que lamentarias um dia, porque entravaria os nossos desígnios. Então, graças a mensagens como essa, Kardec não deixou, né? E graças a ele estamos aqui hoje estudando isso tão importante. E a importância desse espírito que reencarnou aqui, né? Para ser instrumento das equipes espirituais para codificar a doutrina espírita, né? Exatamente. Então, a importância... E a gente não se dá conta das nossas missões muitas vezes, a gente coloca de lado muitas coisas e vai meio que empurrando com a barriga às vezes, né? Muitas vezes a gente pensa que a gente está aqui à toa, né? E, na verdade, nesse plano aí, a espiritualidade superior é muito organizada, né? Não existe o acaso. Então, nesse plano aí, uma parte da equipe estava desencarnada, outra parte estava encarnada. Então, Allan Kardec fazia parte dos membros que estariam encarnados nessa função. Encarnados. Né? Então, só concluindo essa partezinha aqui, porque aí Kardec fala assim, que desde então, 2 anos se passaram, quer dizer, 2 anos se passaram dessas vicissitudes, dessas mensagens que chegaram a ele, né? Como vedes, a sociedade felizmente saiu daquela crise passageira, cujas peripécias todas me foram assinaladas, e das quais um dos resultados foi dar-nos uma lição de experiência que aproveitamos e que provocou medidas pelas quais nos felicitamos. Então, quer dizer, passou a crise, ele persistiu, superaram, né? E aproveitaram a experiência. E essa experiência foi que trouxe para a gente, hoje, esse regulamento da sociedade espírita, que serve de base para as nossas experiências da atualidade. Deixa eu só tirar aqui o slide. Maravilhoso. Pronto, Norma. Muito bom mesmo. E não fosse o pensamento de Kardec, digamos, e dar prosseguimento, e com a sua capacidade, né, de poder justamente montar esse regulamento com a ajuda da equipe espiritual, obviamente, e com o grupo que assim se fez, não fosse isso, a coisa ainda estaria um pouco, né, na desorganização, não só isso de um modo geral para a humanidade, porque esse regulamento ele começa a dar as diretrizes não só para aqueles que estavam em uma sociedade, digamos assim, até para os grupos menores, né, que trabalhavam em outros locais, tal, e em outras partes do mundo, dando um norte, uma organização, o objetivo para qual estavam ali, né, fazendo os estudos, principalmente, né, estudando os fenômenos, entendendo, vendo todas as suas características, moral, né, filosófica, psicológica. E psicológica, a gente já havia até conversado sobre isso, né, de uma época que não existia nem a psicologia acadêmica, né? A psicologia como ciência ainda não existia. Como ciência, isso. Ainda não era constituída. É interessante, né? Eu acho de muito bom proveito que todo mundo lê esse capítulo 30, o livro dos médiuns todos, né? Mas hoje, o capítulo 30, porque o regulamento é muito importante para todos nós que somos hoje trabalhadores ativos da Casa Espírita, estudantes, participantes, né? Que se ainda não estamos trabalhando efetivamente, logo estaremos, né? Nas atividades mais internas. E justamente, Cissa,
ele começa, né, falando dos fins e formação da sociedade. Esse primeiro artigo, que é do capítulo 1, vai falar justamente desse objetivo que a gente acabou de conversar, né, que é justamente o estudo dos fenômenos, né, e as aplicações das ciências morais, filosóficas, físicas, históricas e psicológicas, né? Então, ele coloca logo no primeiro artigo aí esse objetivo primordial, né? Para que existe? Para que a existência, né, dessas sociedades? Então, esse é o primeiro objetivo, aqui, o primeiro artigo. Isso, então eu vou ler aqui como está aqui na minha tradução, que é de Herculano Pires, tá certo? A sociedade tem por fim o estudo de todos os fenômenos relativos às manifestações espíritas e sua aplicação às ciências morais, físicas, históricas e psicológicas. As questões de política, de controvérsia religiosa e de economia social lhes são interditas. Ela toma por nome Sociedade para a Ciência de Estudos Espíritas. Que Isso. Maravilha, né, gente? Objetivos bem fincados. E ele foi logo dizer também o que não era para acontecer ali dentro. Porque se a gente deixa acontecer o que não é para acontecer, a gente desvia os objetivos, né? E acaba não a instituição acaba não realizando o seu objetivo, a sua missão. Digamos, se o hospital começar a resolver a dar aula para estudantes, quem vai cuidar da saúde, né? Então, a gente vai vendo isso. Se uma instituição, existem instituições para todas essas coisas, ali não era o lugar dessas discussões, não é? De políticas, economia social e tudo. E hoje a gente vê essa complicação muito grande nesses discursos políticos. Como diz o nosso querido Divaldo, o espírita, ele é um cidadão, tem que exercer seu direito político, ele vota e é votado, né? Tem o direito de ter a opinião que quiser, mas a doutrina espírita não. A doutrina espírita não é de direita, não é de esquerda, ela é do alto. Ela é do alto, né? E a doutrina espírita vai colaborar com a política do planeta, com a economia, com tudo, porque ela está transformando o ser humano. E transformando o ser humano, ela vai regenerar as instituições da sociedade, né? Ela vai contribuir com a evolução de tudo. Para isso que ela está aqui. Com certeza. Esse assunto é importante, referente às questões políticas, porque hoje, na atualidade, a gente vê, inclusive, isso bem fincado, né? Tanto no regulamento de FEB, no estatuto também, e é uma coisa assim que é muito clara, a gente não ter que, né, misturar as coisas, né? Essas questões políticas precisam ficar. A gente precisa entender o que é todo cidadão precisa entender o que é política, né? O que é economia social, mas doutrina espírita, como você falou, ela está voltada realmente para o alto, né? Ela está ali num patamar diferenciado e deve se ater a os assuntos referentes à transformação do ser. E como você disse, essa transformação vai levar a um ser, né, com ideias e capacidades de melhorar todo o planeta, né? Começando de si e exteriorizando para que o planeta realmente possa melhorar em todos os aspectos. Muito bom. Perfeito, é isso mesmo, né? Com isso a gente não quer dizer o que é importante ou o que não é importante. Ele está falando aqui o que é o objetivo da instituição que ele está fundando, né? Isso, porque nós sabemos que estamos aqui encarnados e todas as questões são importantes, cada coisa, né, no seu momento, no seu lugar. Exatamente. E a doutrina espírita abrangendo a vida justamente por isso, porque ela mexe com o ser humano, com o indivíduo, com o interior. Se você melhora o ser humano, você melhora a família, melhora a sociedade, você melhora o planeta, o universo, né? Pois é, exatamente. Então, continuando, Norma, me chamou a atenção também os critérios para a entrada, né, das pessoas na sociedade espírita. Como era isso? Isso te chamou a atenção? O que é que você achou?
Chamou bastante atenção, menina, chamou mesmo, porque foi justamente esse critério que fez com que a sociedade parisiense ela pudesse chegar a um equilíbrio, né? Porque antigamente era tudo muito fácil adentrar e não tinha aquela homogeneização, então o ambiente não ficava equilibrado, era sempre conturbado, então eles não conseguiam manter uma rotina boa para fazer os estudos dos fenômenos, eles não conseguiam. Então, quando se determinou, né, essas diretrizes, aí é como assim, olha, fechou a torneira, né, assim que a gente fala, fecha a torneira e vai abrindo aos poucos. Olha, aqui tá bom, vá. Então, foi se selecionando melhor, foi fazendo uma filtragem daquelas pessoas. Eu achei muito interessante, né, a participação de quem já tinha noção da doutrina espírita e ainda assim ainda tinha suas ressalvas, né? Então, eu achei muito interessante, né, essa composição que ele colocou aqui, justamente que deu um equilíbrio maior na própria instituição e dando um exemplo e até com possibilidades de poder é, formar, não, como é que eu vou dizer, de despertar mais indivíduos, né, que quisessem realmente, queriam realmente entender o que era a doutrina espírita, se entender melhor, e aí foi, esse grupo foi aumentando no sentido de pessoas mais capacitadas, de pessoas mais conscientizadas da sua existência. Né? Isso, na verdade, a gente viu que Kardec tinha passado por dificuldades dentro da doutrina espírita, justamente pelos elementos não homogêneos, e hoje a gente busca muito, né, graças a essa experiência de Kardec, hoje todos os centros espíritas buscam essa homogeneidade. A própria espiritualidade nos alerta para isso, né, porque a homogeneidade dos objetivos, dos pensamentos, favorece o trabalho. Então, quando ele já disse das controvérsias, do que não deveria ocorrer ali, era para que realmente não houvesse esses obstáculos, que não se perdesse tempo com isso. Então, o que é que Kardec fez? Interessante, muito interessante, porque tem os membros titulares da sociedade, né? E tinham os sócios livres. Para ser sócio livre, ele bota todo um critério. Você tinha que ser indicado pelos membros titulares, acho que por 2 membros titulares. Por 2 membros titulares. Ser apresentado ao presidente, né? O pedido por escrito. Isso. Nesse pedido, a pessoa tinha que escrever aqui, o pedido devia relatar, resumidamente, se o postulante, ou seja, aquele que estava querendo ser um sócio livre, participar, né, de algumas atividades da sociedade, se ele já possui conhecimentos do espiritismo, quais as suas convicções sobre os pontos fundamentais da ciência espírita e o compromisso de se conformar em tudo com este regulamento. Então, isso é muito interessante, né? A pessoa chega primeiro, ela é conhecida, ela está sendo recomendada por alguém. Além disso, ela vai dizer o que é que ela já conhece, o que é que ela pensa sobre aquilo, e ela vai seguir, vai se comprometer a seguir um regulamento. Quer dizer, são critérios para justamente fazer o mais forte possível essa homogeneidade, né? Não deixar acontecer as controvérsias. E aí, esses sócios livres tinham direito a assistir às sessões por 1 ano, né, e poderiam se tornar membros efetivos depois desse 1 ano, sendo analisados, né, iam ser analisados se teriam condições de se formar como membros efetivos. Agora, esse pedido que eles faziam, tinha 3 opções, podia ser, deixa eu ver se eu encontro aqui, que podia ser negado, adiado, pronto, o pedido poderia ser admitido, poderia ser adiado ou rejeitado. Ou negado. Exatamente. Rejeitado. O adiamento acontecia geralmente, ele fala aqui, fulano usa a palavra de rigor. O adiamento é de rigor para todo candidato que ainda não possua nenhum conhecimento da ciência espírita. Então, eram os critérios que adiava, né? Não conhecer ainda a doutrina espírita e não simpatizar com os princípios da sociedade. Porque aí já vem uma coisa totalmente contrária, né? Então, veja como Kardec é coerente com o seu pensamento. Porque quando a gente for estudar lá as sociedades, toda a formação, ele sempre nos falou dessa homogeneidade
e sempre falou que não adianta você experimentar sem saber, não adianta a experiência sem a teoria, e que é muito arriscado alguém entrar no laboratório de química sem saber química, sem ter noções de química, porque vai se queimar, vai causar uma explosão. Ele compara com as reuniões mediúnicas, né? Não se entra no laboratório, no centro cirúrgico, sem se saber operar, não se entra na reunião mediúnica sem ter noções do que está acontecendo ali. A gente vê uma coerência, né, no pensamento do codificador, né? Totalmente Sempre aí. coerente. Bom, e tem outra, né? Os associados livres, eles tinham o direito de assistir às sessões, tomar parte dos trabalhos e nas discussões que tenham por objetivo o estudo. Agora, não tem o poder de voto deliberativo, né? Era tudo bem explicado, né? Nesse regimento. Porque, às vezes, o indivíduo acha que pode participar de tudo, né? Então, estava ali tudo bem delineado. Né? Norma, agora você me lembrou uma coisa realmente. E hoje em dia nós temos quantas pessoas chegam às casas espíritas querendo trabalhar nas reuniões mediúnicas, sem ter conhecimento, né? E nem é trabalhador da casa espírita, muitas vezes, daquela determinada casa espírita, por ter uma mediunidade ostensiva, e querem logo adentrar na sala de reunião mediúnica. Né? Sem saber dos riscos, né? Sem saber dos riscos, sem saber que aquela espera, um pouquinho aquele aprofundamento no conhecimento da doutrina já é um trabalho, né? No hospital não é porque você não está na UTI que você não está trabalhando. Isso. Aqui eu estou usando palavras de um grande amigo espiritual de nossa casa. Né? Não é porque você está lá comparando, digamos que a reunião mediúnica, a sala mediúnica seja a UTI, você está trabalhando no salão doutrinário, nos estudos, isso já é enfermaria, já é recepção do hospital, você está trabalhando, né? Então, essa noção, você não vai para o centro cirúrgico sem experiência, não vai para a UTI sem experiência. Então, cabe a nós ter essa consciência, porque nós vamos ser procurados por pessoas que não têm esse entendimento, né? Isso que eu ia falar agora. Pode falar, então. Não, pode continuar, porque é justamente isso. A responsabilidade é de quem está na casa espírita trabalhando. Tá? Que o trabalhador espírita ele tem que ter essa noção, ele tem que ter esse olhar, ele tem que continuar estudando, ele tem que ir se aprofundando, né? Porque vai chegar alguém na casa espírita que não tem o conhecimento, ele vai querer participar da reunião mediúnica, como muitos já chegaram perguntando logo isso e tal, mas a gente tem que saber orientar, precisar conduzir, convencer, para os estudos, tá? Para as terapias, para as doutrinárias, e ir ali fazendo aquele trabalho de amorosidade, para que a pessoa se sinta acolhida. Né? Porque as equipes espirituais, a partir daquele momento que a pessoa se sente acolhida, que ela desperta para essa necessidade, ela entende. Tá? A equipe espiritual tem uma facilidade de ajudar tanto o encarnado quanto o desencarnado, os desencarnados, né, digamos assim, aquela população que está acompanhando aquele indivíduo. Então, é responsabilidade da casa espírita acolher nesse sentido, né, de orientação, de despertar mesmo, acolher, para que o indivíduo se sinta seguro de que aquele caminho é o correto. E, assim, na linguagem mais popular, cumpre a ideia, né? Compre a ideia, se inculque com aquilo e compre a ideia e vá, né, dentro das suas possibilidades ali, estudando, se aproximando cada vez mais e se ligando ao psiquismo daquele local. Né? É isso. Perfeito, é por aí mesmo. E estando na casa espírita, nós já estamos, né, sendo trabalhados, ajudados, já estamos mudando nosso psiquismo, nossa vibração, ali quietinhos nos grupos de estudo, quantas vezes estamos sendo alvo do trabalho dos nossos amigos espirituais, na própria atividade doutrinária, no salão doutrinário, né? Então, em todo momento, estando sendo trabalhados. Ele relata muito bem aqui também essa parte da administração, né? Direitinho do presidente, aí existiria uma comissão e uma diretoria que ajudaria o diretor-presidente,
e já postula também a renovação da presidência da diretoria e da comissão, né? Isso é bastante interessante, que ele já deixa tudo fechadinho nessas questões. Isso. Porque Herculano Pires nos fala aqui no fim, uma nota dele mesmo, né? Eu vou ler aqui com as palavras de Herculano. Esse regulamento, como se vê, é um modelo de prudência, prescrevendo as medidas necessárias à preservação da sociedade, que é a primeira instituição espírita do mundo, sem quebrar os princípios democráticos indispensáveis à verdadeira caracterização das entidades espíritas. Então, ele faz essa ressalva, e a gente não vai se prender muito nessa parte da administração, para a nossa conversa não ficar muito longa, mas vale a pena. E eu queria passar para essa parte das sessões, Sim. que é outra coisa que chama muita atenção, e que é muito importante que a gente saiba, né? Ele vai falando do silêncio, da concentração necessários na sessão, né? E fala uma coisa muito importante aqui, cadê que ele fala? Pronto, logo no artigo, nesse inicial aí do capítulo 3º, Norma, você está vendo aí das sessões, é o artigo 17, é isso? É porque no meu livro está apagado. É o 17? Estou vendo. É, o 17. Pronto. Aqui, Kardec fala assim, ó, as sessões são particulares ou gerais e jamais serão públicas. Isso. Muito importante para nortear nossas atividades hoje em dia. Tá? Depois a gente vai ver o que é que ele chama de sessões particulares e gerais, mas de qualquer forma elas nunca são públicas, nunca são abertas ao público. Tá? Isso. Então, na doutrina espírita, a gente segue a codificação, né? Materializada aqui por Allan Kardec, então a gente segue isso. As reuniões mediúnicas não serão públicas. E ele fala aí. E aí também a gente sabe. Diga, pode falar. Não, e a gente sabe também de que muitos indivíduos não teriam condições psíquicas de escutar, digamos, de um algoz, né? As coisas que que o espírito quer falar, né? Muitos poderiam sair da reunião, dessas sessões, né, com problemas de descontrole, de desequilíbrio terrível, né? E tem esse cuidado também. Claro, e Kardec estaria sendo incoerente, né? Se as reuniões fossem públicas, incoerente. Ele já botou todos os critérios para a adesão, para a entrada, para a participação, né? Então, me chamou a atenção outra coisa aqui, que ele fala, toda pessoa que fizer parte da sociedade, fizer parte da sociedade com qualquer título, deve assinar em cada sessão a lista de presença. Aí chamou a atenção, porque nós temos lista de presença, não é isso? Nas reuniões mediúnicas do nosso livro. Sempre. Com a presença dos componentes, né? Com as faltas justificadas, tudo ali anotado pelo coordenador do dia. Como é importante, tá vendo como é importante? Porque Kardec passou uma experiência e nos demonstrou isso, né? Então, não é à toa que está aqui escrito. Não é à toa. Exatamente. Então, ele vai falar que as sessões particulares eram mais voltadas à parte administrativa da casa, né? Então, justamente, veja como a equipe espiritual está junto a nós em tudo, né? O Centro Espírita é uma instituição humano-espírita, espírita humana, né? A concordância é melhor, mas somos equipes encarnados e desencarnados. E como a gente falou antes, a soberania é deles. Nós temos o nosso eles tinham um critério aqui, né, de primeiras e terças e sextas-feiras de cada mês, ou quinta, se houver, né? Então, às vezes, eu já escutei algumas pessoas, né, sem muito entender se poderia ou não fazer esse tipo de sessão particular, tá? E que se formular, não que tenha esse critério, mas digamos que tem essa necessidade de se ter uma sessão particular, um encontro desse, né? Está dentro da perspectiva que Kardec nos passou. Né? Não teria nenhum problema.
Não, em é até fazer dessa forma. necessário. É É até necessário. necessário. Agora, sim, É. deixando claro o quê? Que esse particular aqui não é de uma pessoa, não é do particularismo, é particular da sociedade espírita, no caso do Da centro sociedade espírita. espírita. Tratar Isso. casos do centro espírita, né? Então, Administrativos e tal. o erro não está em se fazer essas reuniões, o erro está E, em a gente não avaliar as nossas reuniões, não passar pelo é, crivo da razão que os espíritos estão falando, porque se nós fazemos esse trabalho com seriedade, sempre analisando, passando pelo crivo da razão, a gente vai perceber se a isso. conduta está sendo adequada ou não. Porque como a gente Com já certeza. viu, né, nos outros capítulos do Livro dos Médiuns, os espíritos superiores jamais impõem, eles orientam, eles dão, né, a coordenação, mas jamais vão impor, jamais vão entravar o nosso livre-arbítrio, como o irmão espiritual falou aqui a Kardec na Revista Espírita, mas eles estão atentos Isso. sim, e se a gente perguntar e precisar, e a resposta for útil para a maioria, né, para a instituição, para o geral, essa resposta vai ser dada. Nós não estamos sozinhos, não, vamos ser sempre ajudados. Então, Kardec já fazia isso, já tinha dia estipulado, né? Tudo isso. Isso. Então, como E Norma já falou. tinha as perguntas, né, já pré-estabelecidas ali. Isso. É como a gente também, é como a gente lê e entende aqui na obra. E se a gente bem soubesse, internalizasse isso, a gente já faria os nossos Perguntas, questionamentos, as nossas dificuldades prévias. Quando chegar na hora, a espiritualidade já até sabe, né? E muitas vezes eles até se antecipam. As gerais, no caso, as reuniões gerais, tratariam de problemas, né, de assuntos gerais, não só ligados à administração. E aí tem aqui interessante, porque nessas reuniões gerais, a sociedade autoriza a admissão de ouvintes estranhos. Estranhos. Que podem assistir temporariamente. A gente ficou, gente, Kardec nos disse que, né, tinha todo aquele critério, como é que agora admite ouvintes estranhos? Só que aí vamos continuar lendo, porque a gente vai ver quem são esses ouvintes estranhos, né? Aqui no meu, aqui, a sociedade só admite como ouvintes as pessoas que desejam tornar-se membro ou que se interessam pelos trabalhos e já estejam suficientemente iniciadas na ciência espírita para compreender o que se passa. Então, coerência, sempre a coerência. E tem outra, né? Para assistir as sessões como ouvinte, isso diz antes, sem ser apresentado ao presidente, né? Por um sócio que se torna fiador de seu cuidado em não causar perturbação nem interrupção. Né? Então, ninguém pode assistir às sessões como ouvinte sem ser apresentado ao presidente. Né? Tem que ter sempre alguém como fiador, ele coloca como fiador, vê que o negócio é tão sério. E fiador hoje, a gente, meu Deus do céu, para você fazer uma coisa tem que ter um fiador. Então, só pode participar se for apresentado ao presidente ter esse fiador e ele fica responsável. Na não verdade, pode causar perturbação nem interrupção. Tinha que atender os critérios, né? E assim, tinha um cartão, Norma. Kardec dava os cartões. Tinha um cartão. Tinha um cartão. Com a assinatura dele mesmo. E assim, o cartão... Tinha uma quantidade certa de cartões. Quando terminava aqueles cartões, ninguém mais poderia solicitar. Eram só o que coubesse, né, com o estipulado por ele. A quantidade de pessoas que eles determinaram. E o cartão dizia o nome e a data da pessoa. Não era assim, eu não vou hoje, eu vou dar para a Norma aí. Não. Era pessoal, desculpa, e intransferível. Né? E para aquele dia. Se você não fosse aquele dia, você perdeu aquele dia. Com todas as informações do indivíduo, daquele cidadão. Então, por toda a experiência, Kardec estava agora, como ele falou, usando a experiência, né, para organizar melhor, para evitar tudo que ele já tinha passado. Não é isso? Isso, exatamente. Aí aqui nas disposições diversas, tem outras coisas interessantes. E, como você vinha falando, Norma, que Kardec, na verdade, ele coloca esse regimento como, pelo resultado da sua própria experiência, como uma base, né,
que todos Sim. os outros centros espíritas que estavam sendo fundados naquela época poderiam aproveitar, se fossem menores, aproveitar só as partes que lhe coubessem, né, que lhe fossem necessárias. Então, uma base que a gente, cada um vai adaptando à sua realidade, mas nunca perdendo a essência, pelo menos é o que eu sinto, assim, nunca perdendo a verdadeira base, né? Sim. Pode. Tem sempre uma base que está bem estruturada, bem sólida, né? E que ela não se quebra, ela não se dissolve, tá? Então, os tempos mudam, as coisas, a sociedade vai evoluindo no sentido de mudanças de paradigmas e tudo mais. As realidades até dos centros espíritas, às vezes, vão se modificando de acordo com o nosso amadurecimento, né? Porque a doutrina espírita também não é uma coisa que fica, acabou o conhecimento ali, acabou a comunicação, acabou Kardec, acabou. Não, as comunicações continuaram, o contato com o plano espiritual continua, os indivíduos, os espíritos vão evoluindo cada vez mais e as coisas vão se modificando, mas existe sempre a base que ela não se dissolve, ele vai evoluindo, mas tem ali aquela essência, né? É igual os ensinos morais do Cristo, né? É inatacável, digamos, não se derruba. Então, ela vai sempre ali linear, tá? Então, é Isso. bem isso. E uma coisa só para a gente encerrar agora, né? Que depois todo mundo vai ler todo, porque vai aprender muito. Mas outro dado importante, que todos nós somos responsáveis pela casa espírita, né? Sim. Pelo bom andamento. Então, Kardec bota ali que qualquer membro podia chamar a atenção por algum outro que estivesse saindo da linha, digamos assim. Então, é responsabilidade de todos. Se tem um saindo da Sim. linha, não cumprindo o regulamento, qualquer um podia chegar ao presidente e pedir, fazer essa solicitação. Ia ser analisado e, se fosse de concordância, essa pessoa receberia uma advertência, tá? E aí teria o critério também de se conversar, se ele não se retratasse, né? Não houvesse um retorno à conduta adequada, poderia ser retirado, né? O membro que estivesse atrapalhando o andamento das coisas. Então, responsabilidade de todos, né? Eu achei isso muito importante porque coloca em nossas mãos essa E não responsabilidade. importa, muitas vezes o indivíduo acha que não tem, assim, não assume um cargo de relevância, digamos assim. E muitas vezes ele se omite ou finge que não vê algumas coisas que estão ocorrendo, tá? Mas na verdade ele tem todo um poder, entre aspas, né? De poder chamar atenção, de poder conversar, de poder chamar o indivíduo à realidade, de passar o que está ocorrendo para a diretoria, para o presidente, seja aqueles que estejam assumindo cargos mais assim de um compromisso maior, mas muitas vezes as pessoas acham que não podem fazer isso, ou aí vai deixando passar e aí às vezes acaba e o ambiente ganha uma dimensão de conflitos, né? E que para equilibrar de novo dá trabalho. Com certeza. Então, é isso. Estamos sendo chamados todos, porque a doutrina espírita não é para ficar na mão de um, não existe essa Não. hierarquia de um mandando, é para todos, e é para que sejamos coordenadores conscientes, firmes das posições, para poder dar um direcionamento, né, a essa instituição que está aqui conosco desde 1858, não é isso? Falei certo. Então, Sim. com todo esse critério. Estamos cada vez mais seguindo para isso. Precisa-se de uma rede. A nossa federação vem falando da rede, da formação da rede. Precisa-se que o presidente não esteja só, os diretores não estejam só, os coordenadores não estejam só. Que sejamos Isso. todos tenhamos consciência da tarefa, todos tenhamos essa responsabilidade cada vez mais.
Então, assumindo isso, todos nós podemos e devemos, né? Não podemos deixar na mão de um só, porque nós estamos nos omitindo. Então, se é importante para nós, que estejamos ali juntos, mesmo que hoje eu não estou num cargo de coordenador, mas eu tenho uma responsabilidade com a doutrina, então eu ajudo aquele que está no cargo de coordenador, que daqui a pouco quem vai estar vai ser eu, né? Kardec já previu realmente essa mudança de tudo isso. Então, fazer o outro que você gostaria que fizesse a você. Quando você estiver na presidência, você vai gostar que te deixem lá sozinho e pronto. Não, você vai gostar que te auxiliem, que tenham iniciativa, né? Que dentro da homogeneidade, Isso. dentro dos critérios adequados, se haja também com conversa, com diálogos, que a gente possa trocar ideias, ver se realmente é assim, é por aqui que a gente vai, mas todo mundo junto, formando uma rede, né? E juntos realmente somos mais fortes. Isso me lembrou, não só dentro de uma só casa, né? Mas aí me lembrei agora, desculpa, da caravana da fraternidade, né? E que vai vai um grupo, vai visitando uma casa, depois vai visitando outra, e aí todos os centros acabam se visitando, né? E levando aquela mensagem que fica uma mensagem única e que passa por todos os centros, e aí vai multiplicando aquilo. Isso é esse trabalho de interação, né? Homogeneizar, né? De ter um só pensamento, um só sentimento, de se irmanar. Então, isso me lembrou agora Com a certeza. caravana. Boa lembrança, porque inclusive a pandemia está nos favorecendo nisso. Não sei se vocês perceberam, mas nós estamos com as barreiras físicas, mas estamos mais unidos, estamos nos juntando mais em pensamento, em objetivos, homogeneizando mais os nossos objetivos. Isso foi comentado na reunião que teve essa semana agora no CD1, e eu falei justamente isso, ó, meu filho, vocês perceberam que está acontecendo uma verdadeira caravana da fraternidade virtual, porque nós estamos um nas doutrinárias do outro, dando apoio, né, questionando, perguntando, dando um like, estimulando as pessoas que estão divulgando a doutrina espírita, se esforçando. A gente sabe que não é fácil, essa mudança não foi fácil para ninguém. Todos tivemos muitas dificuldades, mas não desistimos. Falamos, viemos dar nossa migalhinha. Que essa migalhinha, como a gente falou, Jesus multiplica nos pães, nos peixes que alimentam muitos. Né? Então, não deixemos de dar nossa migalha, não, e vamos fortalecer aqueles que estão aí fazendo. Às vezes a pessoa não fala tão bem, está treinando. Falar aqui na tela é complicado também. Então, vamos dar força àquele irmão. O importante é estar ali se esforçando, trazendo uma boa mensagem e falando da doutrina espírita com amor, com essa certeza, né, de que é importante para a humanidade agora, mais do que nunca. Saber da imortalidade, da reencarnação, da comunicabilidade dos espíritos, de que não estamos sós, de que estamos aqui para evoluir, né? De que a dor, na verdade, é para nos fortalecer e que estamos todos amparados e juntos, envolvidos no amor de nosso Mestre Jesus. Eu vou passar a palavra à Norma para ela se despedir, fazer a prece, senão eu vou falar mais ainda. Beijos. Ai, como é bom, gente, como é bom a gente buscar, de fato, eliminar cada vez mais o materialismo, no sentido de nos percebermos espíritos, né? Porque somos espíritos. É a mudança da linguagem que a gente também vai trabalhando isso, né? A gente falar assim, eu sou espírito, eu estou no momento nessa indumentária física, né? Eu tenho que cuidar dessa roupagem, né? Eu tenho que cuidar das coisas aqui no plano, mas eu sou espírito, né? E eu sou imortal. E vou fazer o possível para preservar essa vida que está aqui nesse momento, para que no momento correto, programado para o meu retorno ao plano espiritual, eu conseguir ir com mais leveza, né? Do que antes, né? Ainda vai ter outros momentos, mas que possamos realmente mudar a nossa linguagem, né? Não dizer, ai, meu espírito, não, meu corpo, este corpo que está aqui, né? Então, mudar, inverter a perspectiva. Então, a doutrina espírita é maravilhosa, né? Muito bom. Então, queridos,
agradeço, nós agradecemos com certeza este momento, a paciência de todos estarem nos acompanhando aqui neste canal, neste momento de doutrinário estudo, e que possamos adentrar mais ao assunto, pegar a obra e se aprofundar mesmo, tá? Que é maravilhoso. Tá? Vamos orar, vamos nos despedir momentaneamente, tá bom? Sempre a despedida, o início, seja o que for, agradecendo sempre por estarmos aqui unidos, um só pensamento, um só coração nesse momento, né? Com misericórdia do nosso Pai, que nos oportunizou essa existência. Estamos aqui, com a nossa família, buscando estreitar cada vez mais os laços de afeição, não só a nossa família aqui biológica, espiritual, mas com todos que compartilhamos neste momento essas nossas reflexões. Né? Somos todos irmãos, filhos de um único Pai. Então é maravilhoso e temos que agradecer. Que a paz, que o amor possa nos envolver cada vez mais e que possamos sentir as energias salutares necessárias vindo do plano mais alto para darmos continuidade à nossa caminhada, mesmo com os sofrimentos, com as dificuldades, mas elevar os pensamentos ao Pai, ser grato, e certamente um bálsamo nos tomará e ganharemos mais fôlegos para continuar. Que a paz esteja em nossos corações. Que assim seja. Que assim seja. Muita paz. Vamos aproveitar o período, porque isso também vai passar. Está passando já.